Hoje nós vamos, iniciar a nossa aula novamente com o processo de enfermagem, né? Então, o processo de enfermagem ele é um método para a organização e prestação da assistência de enfermagem, preconizada pela resolução do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem número 358 de 2019, né? E, então ele é um método para a implementação da sistematização da assistência de enfermagem. Ele é dividido em 5 fases, que são a coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. E com o objetivo de fornecer estrutura organizacional para a realização do processo. Então, qual que é a importância dele? É a melhoria da qualidade da assistência ao paciente, participação do paciente na assistência e contribuir para o crescimento profissional de cada enfermeiro. Por quê? Porque com o processo de enfermagem nós conseguimos dar uma assistência de qualidade, uma assistência individual e uma assistência qualificada para cada pessoa de modo singular, respeitando a sua subjetividade. Os componentes são aqueles que nós já tínhamos falado: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Hoje nós vamos falar de 2, que são as coletas de dados e o diagnóstico de enfermagem. A coleta de dados ela visa reunir, verificar e comunicar os dados sobre o paciente, de forma que a informação básica seja estabelecida. Para isso é necessária a obtenção da história clínica, realização de exames físicos e coleta de dados laboratoriais, O método, tem 3 métodos para essa coleta de dados. Pode ser através da observação, da entrevista ou do exame físico. E a fonte pode ser principal ou secundária. A fonte principal é o paciente e a secundária pode ser prontuário, familiar, outras pessoas que estejam ali e outros meios de acesso que você tenha, certo? Então, as coletas de dados, nós vamos coletar dados subjetivos, objetivos, históricos e atuais. Dados subjetivos são aqueles que a gente percebe durante a coleta. Os objetivos são aqueles que estão claros, que a gente consegue avaliar. Os históricos são aqueles que ele já passou. E os dados atuais, aquilo que está acontecendo, os exames, dentre outras coisas, naquele momento que está acontecendo. Então, a coleta de dados, ela permite o fechamento, a coleta de dados permite o fornecimento de dados para que o enfermeiro identifique as características definidoras dentro do diagnóstico de enfermagem, certo? Então, o que é o diagnóstico de enfermagem? O que é isso, No Brasil, na nossa faculdade, nós utilizamos o NANDA, Existe outras nomenclaturas, para a implementação do processo de enfermagem, mas aqui nós utilizamos o NANDA, que é uma classificação norte-americana, Então, o diagnóstico de enfermagem ele é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos processos da saúde, processos vitais reais ou potenciais, proporcionando a base para a seleção das intervenções de enfermagem, visando ao alcance de resultados, os quais a enfermeira é responsável, Então, qual que é o objetivo deste diagnóstico? Assegurar a individualização da assistência, direcionar e priorizar condutas de enfermagem, linguagem comum e universal entre os enfermeiros e uma reflexão sobre a prática de enfermagem. Então, quando eu denoto esse cuidado de enfermagem, quando eu utilizo um instrumento que ele é validado e ele é utilizado em outros lugares, eu falo uma língua universal. Então, todo lugar que ele chegar, que seja utilizado esse mesmo, que seja utilizado do NANDA e esse mesmo processo, no caso, que é o processo de enfermagem, essas outras pessoas elas vão conseguir identificar o que foi feito nesse local. Então, quando eu faço a transferência, dentre outras coisas, eu consigo essa identificação, Nós temos, nós temos 4 diagnósticos, que são o diagnóstico real, de risco, de síndrome e de promoção à saúde, certo? Como assim, O diagnóstico real é aquele diagnóstico que está acontecendo neste momento, que está acontecendo neste momento com o paciente. Ele é composto por diagnóstico de enfermagem, mais fator relacionado, mais característica definidora. Então, um exemplo: proteção ineficaz relacionada à nutrição inadequada, associada à fraqueza e anorexia. O diagnóstico de risco é tudo aquilo que pode acontecer com o paciente, tudo aquilo que ele está predisposto. Então, risco de crescimento desproporcional relacionado à prematuridade e desnutrição. Ele é composto por diagnóstico de enfermagem mais fator de risco, relacionado a fator de risco. O diagnóstico de bem-estar é tudo aquilo que pode ser melhorado. Como assim? É o que eu quero melhorar? Não.
é tudo aquilo que o paciente apresenta disposição de melhora. É tudo aquilo que eu identifiquei no paciente que ele quer que seja melhorado. Então, um exemplo: disposição para conhecimento aumentado associada à expressão do interesse em aprender, né? Então, é um diagnóstico de enfermagem associado à característica definidora. Então, ó, disposição para conhecimento aumentado associada à expressão do interesse em aprender. Então, ele tem uma vontade de melhorar o conhecimento dele atual, tá? Temos o diagnóstico de síndrome, né? Que o diagnóstico de síndrome é quando um conjunto de sinais e sintomas eles são identificados como síndrome, tá? Nós ainda temos poucos diagnósticos de síndrome, né? Na nova nomenclatura do NANDA de 2019, né, nós temos, se não me engano, salvo engano, são apenas 5 diagnósticos de síndrome, né? Então síndrome do trauma de estupro, relacionada a estupro, associada a disfunção sexual, fobias e depressão, né? Então, são diagnósticos de síndrome, né? Então, esses diagnósticos, eles já vêm no NANDA, né? Eles são poucos, mas em alguns casos a gente consegue contemplar. Então, síndrome, definição de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ali, no NANDA, eles conseguiram agrupar esse conjunto de sinais e sintomas e fazer um diagnóstico de síndrome. Então, é um diagnóstico de enfermagem relacionado a fator associado mais característica definidora. Então, é diagnóstico de enfermagem, mais fator relacionado, mais característica definidora. Certo?